Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Quero mostrar hoje os livros lidos no mês de agosto, que eu escolhi para ler no mês de setembro, e também as leituras em andamento e livros novos. Livros lidos: A Canção de Troia, da Cullen Macaulay. Já tem vídeo aqui no canal. É uma releitura da Guerra de Troia, em que ela mostra, a partir dos personagens, as consequências, os desdobramentos da guerra na vida dessas pessoas, como Príamo, Helena, Menelau, Agamenon, Aquiles, Ulisses, enfim, os heróis da guerra. E é interessante que ela faz um panorama do início da guerra e depois da morte de Heitor. Então, assim, ela pega, no caso, não só a ira de Aquiles, mas faz uma trajetória para a gente entender a guerra e o contexto, o que levou essa guerra, além do rapto de Helena por Paris, também questões econômicas importantes da Grécia continental em relação à Ásia Menor, em relação ao comércio no Mar Euxino, ou Mar Negro, a questão aí do bloqueio do Helesponto, que era esse estreito aí de Dardanelos, estava bloqueado para os gregos, também a busca de estanho, de cobre, bronze, e também a questão da colonização e domínio das cidades da Ásia Menor, além de Troia. Então é interessante esse contexto, gostei demais. Tem algumas ressalvas, está lá no vídeo, mas enfim, o livro é muito interessante. Para quem está fazendo essa leitura, né, como nós estamos, da Ilíada, aprofundando a Ilíada, lendo aqui com vocês os cantos, está muito legal essa leitura. Foi muito interessante essa leitura. Livro do mês de agosto, Satyricon, do Petrônio, contemporâneo de Sêneca, sobre a brevidade da vida, que foi o livro de julho. O de agosto também, alguém que conviveu ali na corte de Nero. E aqui nós temos uma obra que está fragmentada, né? Nós temos apenas fragmentos de 3 capítulos, o 14, o 15 e o 16. Então, do capítulo 1 a 13, e do 17 ao 24, que seria o número de capítulos, conforme os estudiosos dizem, que ele baseou na Odisseia, que tem 24 cantos. Então aqui nós temos resquícios, né? Pedaços desses capítulos, mostrando aí a aventura, os devaneios, desilusões, e também os sofrimentos, as loucuras de 3 jovens, o Acilto, o Gitão e o Encólpio, perambulando aí aqui no caso, né, no que sobrou, pelo sul da Itália, ao redor de Nápoles. E é interessante, né, observar, assim, como era o submundo daquele Império Romano, né. Uma coisa interessante é que o autor dá vozes a pessoas do povo. A obra é escrita em latim, mas tem personagens durante um capítulo aqui chamado Banquete de Trimalquião, capítulo 15. Essas personagens têm vozes próprias, seja comerciantes, vendedores, marinheiros. Então é muito legal nesse sentido. Ex-escravos, né, comentando, trazendo assim a sua experiência de vida para a leitura. Reli Heimat, Ponderações de uma Alemã sobre sua terra e história, da Nora Krug. Aqui nesse livro belíssimo, tem vídeo aqui também no canal, ela reconta um pouco, né, da trajetória da sua família, que no passado, né, seu avô, seu tio, se envolveram nas questões aí do nazismo, né? Então ela tem essa angústia de saber até que ponto, né, eles eram mesmo nazistas, eles comungavam com as ideias do Hitler. Interessante, é uma releitura da própria história dela e ao mesmo tempo nos toca profundamente, né? Como nós estamos vendo a nossa história, sabe? De que maneira nós estamos também olhando para o nosso passado, né, sem amargura, sem culpa, o que nós conhecemos dos nossos passados, dos nossos antepassados. Livraço. Eu li essa fofura aqui, olha. Livro lindo, Se Meu Cachorro Falasse. Coisas realmente importantes que aprendi
com o Meu Melhor Amigo. É o livro da Cynthia L. Copeland. Que livro lindo, quem ama cachorro. Nossa, é um livro para você ficar contemplando essas figuras lindíssimas, essas gravuras, né? Emocionante esse livro. Me tocou muito, livro lindo. Nesse mês de agosto, então, que passou, né? Meu projeto era, como todo mês, né, trazer os vídeos sobre Ilíada, sobre o Purgatório, mas não consegui. Eu fiquei gripado do dia 10 ao dia 20, 17, 18, por aí. Teve vários dias que não, acho que 2 semanas, eu acho, que os vídeos não saíram. Uma semana não teve, não tinha condição, por causa da minha voz, estava sem voz, uma gripe terrível. Depois teve alguns dias também que ficaram sem vídeos. Mas eu tentei regularizar isso, né? E vai dar certo, dando certo, né? Retomei o caminho aí dos vídeos para a gente não perder nas leituras. Foi um contratempo, né, que existe também, questão aí da saúde humana, né? Isso faz parte da vida. O que eu tô lendo? Tô lendo aqui, olha, O Mundo de Homero, do Andrei Lang. Ele vai trazer alguns elementos importantes da Ilíada pra gente, também da Odisseia, né? Questão aí da estratégia de guerra, né, do texto em si, do que os guerreiros usavam. Então ele traz assim bastante elementos importantes que enriquecem a leitura aí da Ilíada. Estamos lendo o Purgatório, Dante Alighieri, né? Fazendo esse estudo. Gente, eu estou fascinado pelo Purgatório. Que coisa linda que é isso aqui, né? Dante vai caminhando com a gente com mais leveza e, ao mesmo tempo, com aprofundamento teológico, filosófico, sobre a questão aí das almas que penam no purgatório, né? Pagando aí os pecados capitais. Estamos lendo também a Ilíada, da Ilíada, os vídeos, o vídeo, né? Tá saindo aí cada sábado. Sai um vídeo sobre um canto. E os vídeos sobre a Divina Comédia tá saindo na segunda-feira. Também essa leitura aqui tá maravilhosa. Você ganha um gás aqui a partir de determinado ponto, que é um grande dia de batalha entre gregos e troianos, que não dá vontade de parar. É bom demais assim essa leitura. É maravilhoso, Homero. Estou lendo também, fazendo vídeos, a biografia da Virginia Woolf, escrita pela Alexandra Lemasson. Estamos acompanhando aí a vida desta grande escritora. Para o mês de setembro, 12 livros para 2025. Conforme tem a lista aí, nós vamos ler, eu vou ler, trazer o vídeo para vocês, O Asno de Ouro do Apuleio. Essa obra é o único romance latino que sobreviveu na íntegra. O satírico, como nós vimos, está em fragmentos. Aqui, O Asno de Ouro foi escrito no século II depois de Cristo. Nós temos uma obra que influenciou grandes escritores como Boccaccio, Shakespeare, Flaubert, além de ter tornado-se referência para para muitos estudos, né, muitas obras de estudos literários. Nós temos a história aqui de um homem jovem chamado Lúcio. E esse jovem, olha que interessante, ele está lá na Tessália, na Grécia, que é considerada uma terra de feitiçaria, né? Uma terra inóspita, selvagem. Então lá ele vai ser hospedado por uma mulher versada em artes mágicas. E ele tem curiosidade para conhecer os mistérios da metamorfose. Inclusive, esse livro também é chamado de Metamorfose. Olha aí, lembrando o Ovídio, né? Ele, então, ingere uma poção e é transformado por engano em um asno, sem perder a sua inteligência. Ele foi raptado por um bando de salteadores, ele passa por uma série de provações. Tem que trabalhar como burro de carga, num claro paralelo com a escravidão, até conseguir voltar à condição humana. Interessante aqui dentro que nós diz, né, que nós temos 3 capítulos em que ouvimos
a história do Eros e Psique, né? Eros e Psique, ou Psique. Então nós temos aqui várias histórias, narrativas paralelas em torno da narrativa deste burro, da história deste burro. Essa edição aqui é bilíngue, está em latim, né? E depois, claro, em português. O Apuleio, gente, ele nasceu em Cartago, na África. Interessante a história dele. Nasceu não em Cartago, em Madaura. Ele viveu em Cartago. Nasceu em Madaura, no norte da África, mas ele foi para a Grécia, para Alexandria, no Egito, para várias ilhas do Mar Egeu. Então ele foi um homem muito rodado, né? Viajou bastante. E é interessante demais a sua história, pois eu quero trazer um pouco. Ele enfrenta várias tribulações na vida, processos por questões aí de envolvendo aí a sua vida pessoal, sabe? Quase foi morto num processo. Então, assim, é uma coisa doida a vida do Apuleio. Eu quero trazer isso para vocês. Olha, ele se tornou versado em grego, realizou diversas viagens e ele foi, como eu falei, julgado pelos parentes de uma moça que ele gostava. E por quê? Porque eles falaram que ele usaram magia para seduzir essa moça, e o julgamento dele ocorreu na África, e ele conseguiu escapar da morte. Então, eles falavam que ele tinha usado magia. Achei muito interessante para seduzir essa moça. Ela estava apaixonada por ele, e aí a família, no fundo, estava se opondo ao casamento. Então, uma vida bem movimentada. Ele se tornou lá em Cartago, depois que ele viajou tanto, ele se tornou um orador famoso e fez um discurso na época da morte de um procônsul romano, ou melhor, de dois procônsuls romanos. Então, assim, ele teve uma vida bem agitada, o Apuleio. A gente não conhece muito dele. Tem um tratado também sobre plantas. Então, no vídeo eu quero trazer sobre a vida do Apuleio, que é fascinante, e também conhecer essa obra, que eu não li ainda, né? Como que esse burro, esse asno, vai andar aí por vários lugares e ele vai, esse asno, é, entrar em lugares assim proibidos, vamos dizer, né? E trazer os bastidores dessa época também para a gente. A obra foi escrita no século II depois de Cristo. Então, mais uma obra da antiguidade greco-romana, né? Acho que vai ser legal demais essa leitura. Livros novos, eu já mostrei esse aqui, Temas do Ciclo Troiano, que é uma tese do Miguel Carvalho Abrantes. É uma tese de estudo sobre a tradição mitológica grega. O que tem de interessante aqui, eu já falei, né? Sobre o ciclo troiano, que não existe só a Ilíada e a Odisseia. Nós temos outros textos que trazem para nós o contexto da Guerra de Troia. Então isso vai ser muito legal, a gente poder olhar com calma isso, né? Por exemplo, nós temos os poemas Cíprios, a Etiópida, a Pequena Ilíada, o saque de Ilion, Troia, né? Os retornos, o Nestói, retornos dos heróis, a Telegonia, são escritos perdidos ou só fragmentos da antiguidade que também dão conta da Guerra de Troia, né? Desse contexto todo da guerra. Aquele livro que eu mostrei ali do Homero, sobre o mundo de Homero, o autor sempre cita alguns desses textos antigos, né? Achei muito legal. Gente, eu vi isso aqui na internet, o conto de Geisha, o romance de Geisha, da Murasaki Shikibu. Esse é o volume 1. Então eu fiquei fascinado, comprei em agosto, pensando assim, vou comprar um por mês. Mas quando eu abri, veio de Portugal isso aqui também. Eu estranhei muito a questão da disposição do texto, sabe? Não sei se isso aqui tá legal, esse texto aqui. É uma coisa sem padrão, parece que foi jogado aqui no papel. Esse é considerado o primeiro romance da história mundial, né?
Ah, mas o que é isso? Tem outros também. Aqui diz, olha, venerado como um tesouro cultural, o romance de Jeijin, ou conto de Jeijin, é um clássico atemporal da literatura japonesa. Escrito há mais de 1000 anos durante o período Heian, esta obra oferece um olhar íntimo sobre a vida, os amores e a política da corte imperial do Japão. Considerada, então, assim, essa obra-prima, né? Que é a história do príncipe Genji, o príncipe brilhante, cuja complexidade e carisma ecoam através das gerações. O que eu estou pensando? Existe essa obra para vender também na Amazon em 2 volumes. Estou pensando em comprar o primeiro volume e ver se é igual. No caso aqui, eles despedaçaram em 5, né? Tem na internet, vocês vão encontrar. Só que nesses 2 volumes está escrito Romance de Jeiji. Aqui está o Conto de Jeiji. Eu tenho vontade de ler isso aqui. Eu tenho uma biografia aqui sobre a Murasaki Shikibu, que é na mesma época da autora lá da Sei Shonagon, o Conto do Travesseiro, não é isso? Conto do Travesseiro? Então, que eu já li para vocês fazerem vídeo. Então, eu estou tentando ver o que eu vou fazer. Se eu vou continuar para ter essa obra, porque é muito difícil para achar. Tem esses 2 volumes, mas é o olho da cara, né? Na Amazon. Mas esse aqui, quem sabe, né? Eu continuo, não sei. Mas então é o primeiro volume, tá aqui. Não li ainda. Comprei esse livro, não sei porque estou chegando. Atlas do Romance Europeu, do Franco Moretti, 1800 a 1900. Ele vai trazer aqui o mapa de alguns romances da literatura, né? Por exemplo, a Londres de Dickens, a Espanha de Miguel de Cervantes, a Inglaterra da Jane Austen, a Paris de Balzac. Esse livro tem muitos mapas. Como que essas cidades são mostradas aí por esses escritores, né? Todos os escritores que amamos. Comprei esse, A Vida pela Frente, do Émile Ajar, que é o pseudônimo de Romain Gary. Romain Gary, né? Porque ele é francês. Aqui diz que é um dos livros de maior sucesso na história da literatura francesa, história de um menino órfão que vai morar numa pensão, né, e lá a dona da pensão se transforma como uma mãe para ele, né? Eu ouvi falar desse livro muito bem e eu acho que eu vou gostar demais. Comprei a correspondência da Victoria Ocampo com a Virginia Woolf. Acho que vai ser lindo isso aqui. Tem um marcador também. Que pena que não lançam as cartas completas da Virginia Woolf, né? Mãe de Deus, eu tenho essas aqui e tenho a da Vita Sackville West. Comprei também O Desespero Humano, do Soren Kierkegaard, filósofo importante, né, que nessa obra examina o desejo do homem de entender Deus e analisa as lutas humanas para eliminar as angústias quanto à imortalidade da alma. E mais um livro sobre Troia, né, 1000 Navios para Troia, da Natalie Haynes. Um livro também que vai trazer o olhar sobre a guerra somente de personagens femininas. Tanto as mulheres, não só a Helena, né, as outras mulheres, como as deusas também. Eu comprei, mas não chegou ainda, o Incêndio de Troia, da Mary Zimmer-Blader, que eu já li, quero reler e fazer vídeo também. Acho interessante acompanhar essa leitura da Ilíada, que agora eu estou estudando verdadeiramente a Ilíada. Não sei quantas vezes eu já li, mas agora eu estou parando e estudando os cantos. Então está sendo muito legal trazer isso também, outros olhares sobre esse romance fundante da literatura, né? Que é a Ilíada e também a Odisseia de Homero. Então, acho que é isso, gente. Como estão as leituras de vocês? Vocês leram bastante no mês de agosto? O que vocês pretendem ler no mês de setembro? Espero que tenhamos ótimas leituras. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.